Na nossa companhia está o diretor do Diário Económico, António Costa. Muito boa noite. Boa noite. Que lições podem extrair do que aconteceu neste último mês com a experiência grega do Syriza? Bem, desde logo que as propostas irrealistas custam muito aos próprios países. Vamos ver, o Syriza, de facto, não foi responsável pelo estado a que chegou a Grécia. Não esteve no governo. É responsável por se ter perdido um mês, na verdade, um mês, em negociações, inicialmente num confronto absolutamente absurdo, em que se começava a falar de perdão de dívida, depois em propostas de renegociação, e acaba-se verdadeiramente, passado um mês, pior do que a Grécia estava, os juros estão mais elevados, os depósitos fugiram dos bancos gregos, a desconfiança em relação à capacidade do país de querer fazer reformas aumentou muito, perdeu-se um mês e esse lastro de recuperação para chegarmos a um programa de austeridade, que na verdade é a continuação do programa que Samaras e a Nova Democracia estavam em processo de negociação com a Troika. Hoje já não há Troika, há as instituições, um eufemismo, mas na verdade são as três instituições, e uma agenda que, evitando falar de alguma maneira em palavras que possam, enfim, afetar o que é o discurso interno do Syriza, querem dizer exatamente a mesma coisa. Não se fala, por exemplo, em flexibilização do mercado de trabalho, que é uma matéria que, obviamente, aqui dominou muito em Portugal a discussão política dos últimos 3 anos. O que é que diz a Carta de Atenas? Que Atenas vai seguir as melhores práticas das leis laborais da União Europeia. Isso, são obviamente, são de flexibilização do mercado de trabalho. Portanto, estamos numa semântica. Bem, eu acho que o mais importante é que houve acordo. Isso é importante para dar o tempo à Grécia para uma negociação, para um novo programa, mas desengane-se quem acha ou quem achava na Grécia e em Portugal que a austeridade acabava e com a eleição do Syriza a Europa virava, digamos assim, do ponto de vista da sua dinâmica e do processo de evolução, dos passos de evolução que, apesar de tudo, tem feito nos últimos anos. O Syriza fez promessas muito sólidas, muito vincadas de fim da austeridade, acabar com a Troika, acabar com o programa. Nada disso aconteceu. Sim. Será que se pode dizer que o que se passou agora com a Grécia prova que não é possível pôr fim à austeridade dentro da zona euro? Não é possível, neste quadro de zona euro que temos, não é possível não fazer os ajustamentos para equilibrar os países, sobretudo quando Portanto, aquele programa só é possível fora da zona euro. Fora da zona euro. E, portanto, discutia-se a legitimidade e a democracia, o exercício de democracia da Grécia. É muito legítimo, como é evidente, mas para levá-lo até ao fim, tinham que ser coerentes e sair do euro e não depender de financiamento de terceiros, nomeadamente de outros países. A construção da zona euro tem problemas e limitações. Claro que tem, mas a discussão tem que ser feita no quadro que existe e não num quadro de confronto. Fica seguramente a lição para Portugal também, para as eleições que aí vêm. Em Portugal, muita gente tomou as dores de diversos partidos na Grécia. Quem são os perdedores e os ganhadores em Portugal? Eu creio que o Governo esteve mal em deixar-se colocar como instrumento do bom exemplo. Podia ter seguido, que tantas vezes disse, o exemplo da Irlanda, que foi muito mais cuidadoso e distante em relação à necessidade de cumprir acordos, mas de dar, digamos, o sinal de cedência e de negociação à Grécia. Ainda assim, é obviamente o governo em Portugal que sai legitimado em Portugal, sobretudo em Espanha, com o fenómeno Podemos a ficar sem chão político para a estratégia que estava a seguir. E, obviamente, em Portugal, ainda hoje, António Costa, o meu homónimo, dizia que não pode fazer promessas precisamente por causa do que aconteceu na Grécia, porque dependemos, numa União Europeia e numa zona monetária única, dependemos de terceiros também. Enfim, António Costa, eu diria, tem razão na necessidade de ter cuidado em fazer promessas irrealistas. Mas é o que Cavaco Silva já falava nisso. Evidentemente, mas vai-se exigir mais António Costa. Isto é, este discurso de que, por causa da Grécia, do exemplo da Grécia, não deve dizer nada, vai chegar mais um mês, mais 2 meses, não vai chegar para chegar às eleições sem sabermos afinal ao que vem. António Costa, muito obrigado. Obrigado.